O Todo-Poderoso está entre nós. Ele fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma tem sede de ti, minha alma anseia por ti, minha alma tem sede de ti, Senhor, minha alma anseia por ti, oh, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 aleluia, aleluia. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti,
alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti, como o cervo brama pelas correntes das águas. Como o cervo brama, como a terra árida e seca, sei, Senhor, assim eu sinto sede de ti. Oh, vem ter comigo, Pai, me ajuda, Senhor. Abre os céus e revela a tua glória. Queremos mais de ti, Senhor. Temos sede de ti. Vem encontrar o vaso que precisa. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Renova, Deus. Renova, Senhor. Transporta o vaso, Deus. Oh, nessa noite, Espírito Santo, acha o filho, acha a filha, acha o adorador que precisa ser transportado. Aonde estiver o adorador, receba a alegria, a disposição para adorar. Adorar na beleza da santidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Minha alma anseia por ti. 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 Oh, aleluia. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia. Aleluia. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Fortalece. Batiza, renova, cura, transforma. Aonde estiver o adorador, em espírito e em verdade, visita, Pai, na sua necessidade. Espírito que vem dos quatro ventos, sopra e age neste momento. Receba em nome de Jesus. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia. Por ti, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso és, poderoso Deus. Tu estás aqui, Senhor. Nós temos necessidade de ti. Oh, aleluia. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Se é para Jesus. Se é o poderoso que você está aplaudindo, aplauda glorificando bem forte. Porque nem toda a fama, nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as posições poderá se comparar ao minuto da presença daquele que aprendeu a desfrutar a sua presença.
Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Para você que deseja a glória de Deus, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, porque a palavra forte desta noite é na direção daqueles que podem subir ao monte para ver a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. Glorifico a Deus como o Senhor único, Criador dos céus e da terra. Glorifico a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem aprove Ele, por Ele e através dEle alcançar a nossa alma, salvando-nos, livrando-nos, resgatando-nos do império das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Glorifico ao Deus Trino, porque a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor não tem fim, e por causa das suas misericórdias não somos consumidos, porque olhando Deus na sua posição de santidade para esta terra, e a tolerando como tem tolerado, também precisamos glorificá-lo pela sua paciência, pela sua longanimidade, uma vez que não tem destruído os homens, mas desejado salvá-lo, e ainda tem protelado a sua volta, bem como o juízo que está por derramar sobre essa geração, por causa da sua alma, por causa da alma daqueles que ainda precisam confessar e reconhecer a eleição para a sua salvação, que fora originada antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. Então, nesta noite, temos uma oportunidade ainda de adorar ao Senhor, estando na terra. Digo àqueles que têm certeza que, embora estando na terra, não são mais terráqueos, porque a qualquer hora nos despediremos e ouviremos o chamado da última trombeta, e daqui partiremos para estar com o Senhor, embora retornando para reinar com Ele, mas estaremos para Ele e com Ele num estado de glória, e no qual jamais quem lá está deseja descer, retornar a este mundo de pecado, aonde nós estamos todos os dias lutando no nosso espírito contra a nossa carne, contra as forças espirituais da maldade, contra as forças do mundo e de tudo que tão de perto nos rodeia, tentando nos trair e nos atrair, nos puxar para baixo, para aonde Satanás está. Mas somos todos os dias, uma vez entregues à morte, mas ressuscitados com Ele e nele, porque Ele nos vivificou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os que têm essa certeza sabem que este pode ser o último momento de adoração, o último culto, a última celebração, para você que através da rede social está também participando, ou aonde chegará esta ministração, sabe que poderá ser a última mensagem ouvida na terra, mas aqueles que não têm esperança, talvez seja a última oportunidade também de se converter, e que se perdê-la, poderá perder a oportunidade de salvar para sempre a sua alma. Mas hoje me importa pelo Espírito trazer uma revelação, ou aclarear uma revelação, que está no capítulo 19 do livro do Êxodo, o livro da partida dos israelitas do Egito, quando o Senhor os resgatou do Egito com mão forte, cumprindo a promessa falada aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. 400 anos depois, o Senhor visita o seu povo, e através do legislador, através do estadista, mas sobretudo do profeta e líder espiritual Moisés, o Senhor traz o cumprimento da profecia ao seu povo. E assim sendo, nós encontramos nos registros sagrados muitos acontecimentos miraculosos, maravilhosos, portentosos, que
são sombras dos verdadeiros acontecimentos nos quais nós também nos envolveremos, nos entrelaçaremos quando estivermos para sempre com o Senhor. Tudo que foi mostrado, tudo que foi revelado, eu tenho sempre dito, tudo que para nós foi revelado, está revelado apenas como uma sombra, como um exemplo. Digo sempre que as coisas criadas, tanto aquelas que nós temos conhecimento, como aquelas que já tomaram conhecimentos que antes de nós, e aquelas que tomarão conhecimento depois de nós na terra. Aqui na terra, os homens possam conhecer de Deus alguma coisa como uma figura, um exemplo, um rascunho do original, porque o melhor está por vir. Deus reservou, e está escrito que o que Ele reservou, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para os que o amam. Se você ama o Senhor, saiba que esta promessa diz respeito a você. Agora, se não amam, se você não ama o Senhor ainda, saiba que está perdendo o alcance da promessa. Capítulo de número 19 do Êxodo vai tratar de algo que eu quero trazer nesta noite, como o tema apresentado para esta reflexão é: quem poderá subir ao monte do Senhor, ou quem poderá vir a Deus? Quem poderá subir ao monte do Senhor, ou quem poderá vir a Deus? Então, quero ler alguns versículos desse capítulo. Na verdade, eu vou ler 20 versículos desse capítulo, quase por completo. Está escrito no capítulo 19, esta revelação. E aqueles que possuem a Bíblia podem acompanhar. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel, pois, ali acampou defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz, e guardardes minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis para mim um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe ordenara. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, lavem eles suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Tudo que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma
mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Seja animal, seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Noutra versão, a trombeta tocando. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram suas vestes. Disse Moisés ao povo: estai prontos ao terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, ou trombeta, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Bem amados, falta-nos o tempo necessário para discorrermos sobre todas as revelações aqui expostas nesta leitura, ora feita, ora mencionada. Mas o que quero tratar é que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor, dono de todas as coisas, e que criou o homem, e o criou para um propósito, para o louvor da sua glória, a fim de que esse homem também tivesse atributos, que também Deus tem, e Deus partilhou desses atributos ao homem, para que ele pudesse governar sobre a terra, visto que, quando o Senhor criou a terra, e tudo que nela há, ele deu ao homem o direito e o poder de cessão de uso desta terra. Ele recebeu o comodato por tempo indeterminado para governar todos os reinos, todas as coisas estavam sob o seu poder. Mas, como Lúcifer, na tentação a Jesus, no capítulo número 4 de Lucas, declara, na tentação, da tentação, que foi-lhe dado por direito os reinos da terra de volta, e ele daria a quem quisesse. Se o Senhor o adorasse, prostrado, ele também daria a ele. Então, significa dizer que lá no Éden, Adão e Eva passaram o direito desse governo, e nós perdemos esse governo da terra, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o segundo Adão, Cristo, o último Adão, que é o espírito vivificante, mas não alma vivente, ele veio para vencer e venceu, como está escrito, e reconquistou, e ele nos trouxe de volta para Deus. Está escrito que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Logo, o Senhor esteve presente no corpo do Filho para trazer o homem de volta para Ele. Aleluia! Deus se achegou a nós por Cristo. Sempre nós entendemos que quando nós somos salvos, nós vamos a Deus. Na verdade, mais do que isso, Deus vem a nós. Até porque, no momento em que Jesus expira na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando que Deus desceu. Então foi de alto a baixo, Deus desceu do céu para a terra, para receber os homens através do sacrifício de seu Filho. Este é um assunto para um outro momento, mas o que diz a Bíblia é que esse Deus Criador sempre quis se relacionar com a sua criatura. Mais do que isso, a sua criatura feito ou transformada ou alcançada, ou alcançando através do sacrifício,
o direito e legitimidade de filho, pois está escrito que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, por adoção, é claro, filhos de Deus. Então, mais do que criatura, por criação nós somos criatura, mas por filiação, por adoção nós somos filhos, porque filhos são não aqueles que o são por geração apenas, mas por obediência. Deus contabiliza os seus filhos pela obediência e não por criação. Por isso aqueles que apenas foram criados, mas não obedecem, acham que são filhos, mas não são, porque Deus deserdou-os no pecado de Adão. Embora Adão fosse filho de Deus por criação e também por eleição, mas perdeu esse direito, e agora poderia voltar-se a ser filho por eleição e não por criação mais. Então, os que estão no pecado diz que eles também são filhos de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não toma como filho aqueles que não lhe são filhos por Jesus Cristo. Só existe uma condição de se tornar filho de Deus, é através do sacrifício do seu único e verdadeiro filho, que foi gerado. Ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, por isso tu és meu filho. Então, como filho do homem, Jesus foi gerado, para nele nós sermos também de volta gerados através de Cristo, por adoção como filhos de Deus. Por isso é que ele declara, o próprio Jesus, que se nós não nascermos de novo, porque é um nascimento não da carne nem do sangue, ele diz que é um nascimento espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, não pode participar do reino de Deus, nem tampouco ser chamado filho de Deus. Logo, nós, como filhos de Deus, sabemos que Deus quer relacionar-se conosco. Mas a Bíblia fala que houve muitas maneiras de Deus abrir esse acesso, essa relação com o homem lá na antiga aliança, ou nos pactos, ou nas alianças, podemos dizer assim, nas dispensações passadas, antes de Cristo vir ao mundo. É verdade que o Senhor fez uma aliança a partir de Abraão, com Abraão, que na sua descendência seria não só a sua família salva, mas todas as famílias que, como a família de Abraão, cresce também em Abraão, e também fosse tomada tal família como família de Abraão. Ou aquele que é da fé, pode ser chamado de filho de Abraão, não quem não é da fé. Por isso está escrito que não pode ser judeu aquele que o é na carne, mas o que o é no espírito, porque também não é sacrifício não é circuncisão, não é pacto da circuncisão, aqui é na carne, mas aqui é no espírito, no coração, que é no coração, no espírito, que é aquela circuncisão que faz o elo entre a alma e o espírito do homem, que é o coração. É lá que acontece essa circuncisão. É algo muito maravilhoso. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor, ele faz a promessa a Abraão, ele diz que a sua descendência multiplicar-se-ia, e que depois de 400 anos, estando em uma terra distante, alheia, essa sua gente, sua descendência, seria tirada de lá com mão forte. E isso aconteceu. Depois da vida de Abraão, 400 anos depois, nós encontramos os egípcios oprimindo o povo de Israel, que fora para o Egito quando aconteceu a fome no mundo inteiro do tempo do Império Egípcio. E Jacó, já aqui neto de Abraão, com a sua família desceu para o Egito, quando lá já estava José, o seu filho mais novo, e o primogênito dele com a mulher mais amada, que ele tinha duas, no caso de Lia e o caso de Raquel. Raquel era a mãe de José, e José era o primogênito de Raquel. Sabemos a história, que por causa do ciúme dos seus irmãos, José foi vendido por eles mesmos para os ismaelitas, que o levaram para o Egito e lá venderam ele como escravo. E lá
no Egito, José foi abençoado, prosperou o seu senhor. Quando o seu senhor prosperou, ele também teve problemas. Sabemos que ele foi levado ao cárcere lá no Egito, e estando no cárcere ele foi usado como homem de Deus que era, para revelar os sonhos do faraó. Na revelação dos sonhos do faraó, ele tem a oportunidade de 2 anos depois de cumprido o propósito para o qual Deus permitiu ele ficar ali, e ali ser apresentado no cárcere, ele é tirado para o trono. E acontece que depois de ele estar no trono, o seu povo vai para lá, somando-se com ele, sua esposa e seus 2 filhos, que lá já estavam 70 pessoas, 66 que foram com Jacó, mas as 4 que lá já estavam fazendo parte da família de Jacó, 70 almas. Mas depois de 400 anos, saíram de lá, só homens para a guerra, 603 mil homens, que contavam que podiam puxar a espada acima de 20 anos. Fala-se que pode ter chegado a 5 milhões de pessoas saindo de lá do Egito depois de 400 anos. E agora o Senhor está cumprindo a sua palavra, e o Senhor faz isso através do homem de Deus, que é reconhecido nas Escrituras Sagradas, na Antiga Aliança, ele mesmo que é também o que recebe a revelação da Antiga Aliança, o Pentateuco, a saber, os 5 livros que levam aí a sua marca, Moisés. Ele é escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, e quando ele é usado por Deus para tirar o seu povo do Egito, nós sabemos que precisou Deus imprimir grandes sinais, grandes prodígios foram feitos aos olhos do faraó, que tomava a posição de uma divindade, uma vez que o Egito era cheio de cultos pagãos, de muitos deuses, mas o faraó se assentava como um deus também, e ostentava como um deus, o eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que mandou Moisés se apresentar para Faraó, dizendo, quando perguntar Faraó quem é o Senhor, diga, eu sou o que sou. Mas quando for o povo de Israel que perguntar, diga, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para os meus íntimos eu declaro que eu sou o Deus daqueles que me serviram, mas para os ímpios, para aqueles que se põem em afronta a mim, eu declaro que eu sou o que sou, o que mando e que faço. Eu sou o que pode todas as coisas, e ninguém há que pode contra mim. Então diga que eu sou o que sou, foi quem me enviou a voz. Então, assim sucede quando Moisés vai a Faraó, e ali Deus tem que fazer 10 prodígios. Como sabemos, na 10ª praga é que Faraó libera o povo para que vá ao caminho do deserto, como estava predito. Antes de eles irem em direção à terra prometida, eles fariam um culto, e assim o fizeram, uma celebração. 3 dias no deserto para celebrar ao Senhor, e assim foram eles celebrar o Senhor. Mas quando Deus determinou a Moisés, estando ele na terra de Midian, no deserto de Midian, porque havia fugido 40 anos antes, em uma situação circunstancial, ele vai para Midian, e lá encontra-se com o sacerdote de Midian, Jetro, que também tem parentesco com os israelitas, porque ele é descendente de Abraão, como um dos descendentes de Abraão pela mulher que Abraão teve depois da morte de Sara, chamada Quetura, com a qual teve 6 filhos, e um dos seus filhos é Midian, e Midian foi que deu nome a essas terras, e Jetro é um descendente de um dos filhos de Abraão, por isso se tornou sacerdote também de Deus naquela região, e lá Moisés foi aprender o sacerdócio, lá Moisés foi aprender a ser pastor, lá Moisés conheceu a Deus através também do ofício sacerdotal. Mas mais do que isso, um dia estando ele no deserto apacentando, ele teve a experiência de vir o Senhor na sarça ardente. Diz
o evangelista, o pregador, diácono de excelência da igreja primitiva, o primeiro mártir da história, Estevão, que Moisés não viu Deus, Moisés viu o anjo de Deus, mas esse anjo estava tão investido de autoridade que ele falava em nome de Deus como se fosse Deus, e assim foi. Por isso, esse anjo guiou o povo no deserto, esse anjo apareceu a Moisés e guiou o povo até a terra prometida e sempre esteve com o povo, porque ele era a presença do próprio Deus, investido da presença de Deus. Moisés viu a sarça queimando, o fogo pegando na sarça, mas a sarça não se consumia, ou seja, havia fogo, mas não queimava, não torrava, ou seja, não virava cinza. Tinha fogo, era fogo que queimava, mas não queimava a sarça. O que acontece é que Moisés achou muito surpreendente e por isso tentou aproximar-se daquele feito. E ali, quando tenta se aproximar, o Deus Todo-Poderoso aparece agora audivelmente para ele, já que havia se manifestado através de um dos elementos que Deus mais gosta de se manifestar, que é o fogo. Há alguns dos profetas que reconheceu mais Deus pelas manifestações do fogo do que outros profetas, no caso do profeta Elias, porque também é uma das maneiras de Deus se manifestar. Mas Deus se manifesta no fogo, se manifesta no terremoto, se manifesta no redemoinho, na tempestade, no cicio, na brisa suave. Deus ele se manifesta como ele quer. Mas agora Moisés ouviu a voz dele e ele disse: não te chegues para cá, porque o lugar em que você está é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Poderíamos falar sobre o estar calçado diante de Deus. Quando você está no lugar de santidade, que representa, na verdade, você está com o sapato do orgulho, da exaltação, da autoconfiança. E o Senhor, Ele não permite que ninguém chegue com reserva diante dEle. Você precisa estar diante dEle totalmente apoiado na santidade, na confiança, na segurança dEle. E Ele está dizendo: para chegar até mim você tem que descalçar-se. E o Senhor se revela dando a ordem para que Moisés vá resgatar o seu povo, libertar o seu povo. Isto aconteceu, como dissemos, e naquele mesmo monte, que era o cume do Monte Sinai, na península do Sinai, no Monte Horebe, na verdade, era o cume do Monte Horebe, na península do Sinai, que tem uma extensão, não me lembro exatos quilômetros, mas que cobre mais de um país, a exemplo do Egito e a Arábia Saudita. Mas Moisés estava na região que hoje representa a Arábia Saudita, aonde também o apóstolo Paulo foi ter a revelação do Evangelho. E lá estando, o Senhor falando com ele, disse: como prova de que eu estou te enviando, você vai libertar o povo e vai adorar nesse mesmo lugar que eu estou aparecendo para você. Oh, aleluia! Você vai cultuar nesse mesmo monte. Que coisa maravilhosa. Foi por isso que eu li o capítulo 19 do Êxodo, para que entendamos isso. Então, depois de Deus enviar Moisés e efetuar todos esses sinais, Moisés volta com o povo. Depois de 3 meses, o povo caminhando no deserto, no 3º mês, é o que está escrito, aonde lemos no capítulo número 19, versículo 1, ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia que fechava 3 meses, eles saíram do Egito no dia 14 do 1º mês. Então no dia 14 do 3º mês, lá estavam completando 3 meses, 90 dias. Isso pode servir como um ato profético, isso pode servir como um modelo de campanha, mas o que importa é que no 3º mês, aos 90 dias da saída do povo do Egito, eles chegaram ao pé do monte de Deus, e Deus estava cumprindo 3 meses depois da saída do povo do Egito, a promessa que havia feito a Moisés, que naquele lugar eles iam cultuar ao Senhor. E agora Deus chama Moisés para que suba ao monte. Aleluia. Meus amados, falta-nos tempo, porque eu fiz aqui uma introdução, e digo o seguinte:
Tudo que nós vemos na Bíblia a respeito de monte, o Monte Santo, o Monte Sião, tudo é uma figura do lugar onde Deus habita. Porque os céus, ele também tem geografia. E a geografia do céu diz que o trono de Deus é o Monte Sião. Monte Sião é o trono de Deus. Quando Davi deu o nome a Jerusalém de Monte Sião, foi porque ele teve a revelação do monte onde Deus está assentado. Foi lá, nesse Monte Sião, que também Lucifer desejou subir. Ele disse: eu subirei até o monte de Deus. É o monte. Até o monte de Deus lá no céu, embora o céu seja alto, é um lugar que é alto e que tem nuvens lá no céu. Eu disse: eu vou até as nuvens, aonde está o topo do Monte Sião, o monte de Deus, onde Deus assenta. Aleluia! Deus tem um trono, e o trono de Deus está no Monte Sião, que está no céu. E Moisés teve a oportunidade de ver o Monte Sinai, o Monte Horebe, representar o trono de Deus. O Monte Horebe é uma figura do trono de Deus. Tanto que Deus disse que aquele monte se chamaria o Monte de Deus também, na terra. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá ele chega, o Senhor desce ao monte. Quando Moisés sobe, Deus desce. Isso também tem a ver com uma figura do arrebatamento da igreja, que a igreja sobe para encontrar-se com o Senhor quando Ele está descendo. Eu tenho ensinado na escatologia de que a igreja vai entrar na cidade santa quando ela está descendo para a terra. De maneira que é nós indo ao encontro de Deus e Deus vindo ao nosso encontro. Moisés, ele quando sobe ao monte de Deus, desce também para o monte. E quando o anjo que está investido da presença de Deus pisa no monte, o monte passa por um processo de terremoto. Mas não é um terremoto que acontece nos países que nós conhecemos, que são vulneráveis a terremoto, que passa 10 segundos tremendo, né? A gente ouve falar de terremotos aí da escala Richter, os mais intensos. Aí às vezes demora 10 segundos, 5 segundos, 8 segundos o tremor. Não, o Monte Sinai ficou tremendo, dias tremendo. Vocês têm ideia? É um terremoto contínuo. O monte sacudindo, o monte está dançando. O monte está dançando na presença do Todo-Poderoso. Por isso aqui tem um louvor que declara que na presença dele os montes se abalam. Os montes se transportam na presença dele. Porque todo ser animado, ou seja, que tem fôlego, que tem vida, e também o inanimado, que não tem consciência, como a pedra, a árvore, o monte, né? Também dança, também louva, também exalta ao Senhor. Tem um louvor da harpa que diz: louve ao Senhor tudo, tudo louve ao Senhor. Louve o Senhor os mares, louve o Senhor as montanhas, tudo tem que louvar o Senhor. E foi Jesus quem disse que quando falta louvor de quem tem fôlego, essa geração que precisa da glória a Deus e não dá, essa geração de homens que ficam discutindo a existência do Todo-Poderoso Criador, discutindo a bondade dele, a justiça dele, a retidão dele, vai conhecê-lo e vai ter que adorá-lo na força, porque se não adorarem, as pedras vão adorar. E por que vão adorar as pedras? Quem disse? Jesus. Ele disse: se não adorarem os que têm louvor, as pedras adoram. E quando eu digo as pedras adoram, a gente apenas pensa em pedras dentro de um contexto humano, terreno. Mas já está claro que o universo é composto de matérias que as mesmas que existem aqui na Terra, existem em todos os planetas. E os meteoros, os asteroides, os planetas, né? Eles têm as mesmas composições de elementos que existem na Terra, são pedras. E já está claro, cientificamente, que já caíram muitas pedras na Terra e cairão pedras. E no livro de Apocalipse, elas são chamadas de estrelas que não têm luz própria, que são os asteroides que vão cair sobre a Terra. Essas pedras, elas vão cair para os homens ter que dar glória a Deus, porque não deram glória, vão cair as pedras. Então, o monte deu glória, o monte adorou, o monte tremeu.
E o Senhor se apresentou no monte, no meio da nuvem. A nuvem de Deus. Eu quero trazer um estudo sobre a nuvem, quem ela é. É um personagem, mas não é o momento. E essa nuvem esteve lá. E essa nuvem da glória de Deus ocultou Moisés e ocultou o próprio Senhor dos olhos do povo de Israel. Porque quando eles viram a Deus, eles tiveram medo de Deus. As pessoas, quando elas estão na consciência do seu pecado, elas têm medo de Deus. O Senhor havia mandado o povo se santificar 3 dias, para que o Senhor pudesse se manifestar. Mesmo eles tendo se santificado. 3 dias, no sentido de abster-se, não é santificado, abstiveram-se de fazer coisas que costumeiramente faziam, para que o Senhor não os consumisse quando ele se apresentasse. Mesmo assim, a sua consciência pecaminosa, a sua consciência de indignidade, de incapacidade de poder ver a santidade do Todo-Poderoso, os recomendou a terem medo e a correrem de Deus. O texto diz, se continuarmos lendo, que o povo pediu para Moisés, pedir para Deus não falar com eles. Está escrito que o povo pediu para Deus não falar com eles, porque quando Deus falava, você leu comigo no versículo 20, diz que Deus falou com Moisés em voz alta, ou seja, em voz audível. Os homens ouviram a voz de Deus, só que quando o homem ouve a voz de Deus, humanamente falando, com ouvidos humanos, eles não ouvem som distinto, eles ouvem 2 coisas, ou 3 posso dizer. Eles ouvem 2 coisas e vê uma terceira. Eles ouvem trovões, eles ouvem trombetas dos anjos e eles veem relâmpagos. Eles ouvem trovões, eles ouvem trombetas e eles veem relâmpagos. E as pessoas têm medo de trovão, têm medo de relâmpago. Lá distante os trovões e os relâmpagos, quando se intensificam, as pessoas já têm medo. Agora você imagina o relâmpago aqui em cima, a 1.000 ou 2.000 metros de altura no monte. Imagina o trovão aqui em cima, porque o trovão é a forma com que Deus fala e soa nos ouvidos humanos a sua existência, a manifestação da sua existência na criação. E ele falou, não só lá na antiga aliança, 2 ou 3 vezes na nova aliança, quando Jesus estava na terra, ele falou para glorificar o Senhor Jesus. Ele falou quando ele estava entrando em Jerusalém, falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Você sabe o que eles ouviram? Trovão. Ele falou, quando o Senhor recebeu o batismo, ou a descida do Espírito Santo, e eles ouviram? Trovão. Eles ouviram o trovão. Por quê? Porque era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O eu sou dizendo, eu sou o Deus do passado, que estou no presente e estou no futuro. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu continuo me revelando. E agora eu estou me revelando através do meu filho. Oh, aleluia! Então, quem pode subir ao monte de Deus? O salmista Davi, que teve a experiência de registrar para nós muitos dos salmos, e os salmos de número 46, fala que o Senhor ele está lá no monte, no alto refúgio. O Senhor está num lugar altíssimo, o Senhor está no cimo do monte, e que o Senhor, quando Ele fala, os montes tremem, os montes se transportam para o meio dos mares, as águas rugem, as águas se perturbam, as nações tremem, toda a terra treme quando o Senhor fala. Quando Davi, ele fala a respeito da revelação desse Senhor, que se fez revelado para o seu povo, ele fala que o Senhor, ele se revela para mostrar a sua santidade, para mostrar a sua beleza. E no Salmos 15 ele declara
quem são as categorias de pessoas que podem, ou quais são as condições de uma pessoa que pode subir ao monte do Senhor. No Salmos 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode contemplar o seu santuário, ou seja, o lugar aonde Deus assenta, o lugar da adoração. Aquele que é puro de coração, limpo de mãos, que não fala mentira, que fala verazmente, que o réprobo é desprezado, aquilo que é impuro é desprezado por ele. Ele vai falando as qualificações de pessoas que podem subir o monte do Senhor. O evangelista João diz que ninguém jamais viu Deus, porque ninguém pode vê-lo, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Agora o Senhor está dizendo que Ele quer se relacionar, Ele quer se revelar. Na antiga aliança ninguém pôde vir a Deus, mas agora na nova aliança Ele está dizendo: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós estaremos para sempre com o Senhor e o veremos como Ele é. Diz o sábio, também evangelista João, ainda dizendo no capítulo 3, da sua primeira epístola, versículo número 1 e 2, que ninguém, ainda não foi manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, e como Ele o é, o veremos. Então logo, Deus está interessado em se relacionar, Deus está interessado em se revelar, Deus está interessado em mostrar a sua glória, Deus está interessado em operar milagres, Deus está interessado em operar maravilhas, Deus está interessado em mostrar seu braço salvador, libertador, o seu braço de milagres, mas falta santificação. Ele diz: santifica o povo para que eu me apresente. Eu estou perplexo, porque nesse tempo em que o povo diz que está acontecendo os sinais da vinda de Cristo, que Jesus está perto de vir, que o mundo vai acabar, aqueles que dizem conhecer o Senhor, por mais que digam que esses sinais que estão acontecendo, pandemia, morte, terremoto, não sei o que, seja o sinal da vinda do Senhor, há uma desistência de buscar a face dele, há uma displicência em desejar relacionar-se com Ele, há uma displicência em desejar conhecê-lo, há uma displicência em desejar ouvir a sua voz, mas Ele continua dizendo: eu falo audivelmente e sou compreendido por aqueles que se relacionam comigo, por aqueles que ouvem a minha voz. Não é à toa que está escrito: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que o Espírito diz às igrejas? As igrejas estão falando das comunidades. Em cada denominação, em cada reunião, em cada celebração, em cada culto, é aonde Deus prefere estar se manifestando, sim, porque Ele disse na sua palavra. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Pérgamo. Vai falando para os anjos da igreja, para a igreja. E Ele diz para a igreja: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Deus tem uma mensagem para cada igreja. Mas se essa geração não estiver tão atenta para ouvir o que Deus está falando no meio das igrejas, o que Ele está se revelando no meio das igrejas, Ele vai passar, o seu louvor vai entoar, a sua glória vai se manifestar, as buzinas, as trombetas vão tocar, o trovão vai estrondar, o monte vai tremer, a glória vai descer, mas você não vai ver, não vai receber nada. Porque aqueles que estão na carne preferem correr para longe de Deus. Aí está escrito aqui, eu termino dizendo que Moisés levou o povo para fora do arraial. Enquanto que Moisés subiu ao monte, e com Moisés ele levou os sacerdotes até uma posição ao pé do monte, só sacerdotes, e levou consigo, depois a gente vai acompanhar, o seu sucessor, que ainda era um jovem que começou a ser experimentado na comunhão, na experiência de coisas grandes. Josué começou a ver a glória de Deus e já penetrava essa dimensão que Moisés andava. O povo, as ovelhas, o rebanho, as ovelhas não dizem é o rebanho, que está misturado bode com ovelha, com tudo que não presta também. Tem gente que passa-se como ovelha, porque tem uma pele de ovelha, mas no fundo a natureza é de lobo desgraçado.
O que tem de lobo, no meio do rebanho, destruindo, atrapalhando, prostituindo, mentindo, roubando, enganando, adulterando, atrapalhando, enganando. Mas haverá um dia que o Senhor vai visitar o seu povo, vai tirar o seu povo e vai separar as ovelhas dos bodes e vai dar a verdadeira retribuição àqueles que usam de engano na sua casa. Está escrito que o povo, em vez de desejar que Deus se revelasse mais, pediu para fugir de Deus, e Deus então atende. E o povo vai para fora do arraial, vai para distante do monte, para distante de Deus, para distante. Eles queriam conhecer Deus através da pregação, da revelação dos outros. É muito bom alguém, olha, vou dizer uma coisa aqui. Eu nunca vi uma geração, um tempo em que o povo fica aí. Quem tem mais like na internet, quem tem mais seguidores, quem tem mais no Instagram, quem tem mais no YouTube, eles vão isso. Eu estava vendo aí uns pregadores aí que cobram uma grana muito boa, fazendo até algumas sugestões, porque tem muito like, porque eles agora são coaches, coach gospel, entendeu? Tem 1% de Bíblia, 1% de revelação, 1% de palavra, 1% de Deus e 99% de humanismo. Que você vai vencer, que você é o bonito, que você é lindona, que você é forte, que você é nada disso não. Diante de Deus nós somos pó. Ó bichinho de Jacó, nós somos bichinho. Agora, diante do diabo nós somos sim. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Diante do Todo-Poderoso nós somos pequenos, nós somos nada. Mas a pregação do like, dá seu like, do seu like, do seu like, do seu like. Essa pregação é que você pode tudo. Deus aqui quase não pode muita coisa não. Inclusive, não se pode ter igrejas que preguem palavra. Eu tento ensinar a Bíblia. Muito pouca gente quer negócio de ensino. É verdade que essa é uma geração que está se perdendo do ideal da palavra. Mas existem os verdadeiros, existe você, existem os pequenos, as pequenas, que na verdade não se perderão, porque querem ouvir a voz do Senhor, em vez de se distanciar do Senhor. Mas a grande maioria quer fugir de Deus. Você sabe por quê? Porque eles não querem pagar o preço. Porque para estar perto de Deus, tem que se santificar. E ele disse que só para ouvir a voz dele, eles tinham que fazer 3 dias de santidade, de jejum, de separação. Nem para ter relação marido com mulher naqueles dias, não era para ter. Que é um direito, não tem pecado. Mas Deus disse, mas a glória vai ser tão forte que eu quero que vocês façam um jejum total aí de tudo. 3 dias. Eles podiam se acostumar com o jejum e dizer, nós queremos mais, vamos começar a jejuar mais, nós queremos mais. Não, nós não queremos mais falar com Deus, que é perigoso falar com Deus. Está essa geração assim, como eles. Deus fala com Moisés, para Moisés falar com a gente. Você prefere ficar aí nos likes desses coach, desse negócio todo aí, porque você quer ouvir o que você gosta, porque você quer ouvir aquilo que te conforta, que te consola. Você não quer ouvir, muda de vida, se converte, se liberta, santifica. Você não quer ouvir isso. Você não quer tomar posição, você mesmo não quer buscar na fonte. Você não quer ouvir que você precisa orar, que você precisa enjoar, que você precisa arrumar tempo para dar prioridade a Deus e ao reino. Você não quer ouvir isso. Você quer a comida pronta. Essa geração quer o quê? Que alguém diga qual é a fórmula. A fórmula de receber a bênção, de receber a vitória. Você faz isso aqui para receber. Não, meu irmão. É muito melhor você desatar uma comunhão, uma relação. É muito melhor você desatar uma relação com Ele do que você querer ouvir o que Ele mandou falar através de alguém. Que alguém vai ficar com a experiência e você vai ficar apenas com o resultado da voz. É muito melhor você querer ouvir a voz dele diretamente do que a voz dele através da voz de outro que falou. Eu recebo a voz de Deus, a mensagem de Deus através de outro também. Não tem problema. Mas eu prefiro mais que ele fale também comigo. Eu prefiro mais conhecê-lo. Eu prefiro mais ver Deus na minha vida do que olhar para a vida de alguém e dizer, Deus está na vida dela. É muito bom olhar para a vida de alguém em quem Deus está. É muito bom olhar para a vida de alguém em que Deus está operando. Mas muito melhor é você olhar Deus na sua vida operando.
quem subirá ao monte? Quem se habilita a ver Deus. E ver Deus implica em mudança de posicionamento. Ver Deus implica em mudança de comportamento, de atitude, de modo de vida, de moldes viventes. Então Deus está dizendo nesse tempo: eu estou em busca de homens e mulheres que queiram estar na fenda da rocha, aonde Moisés entrou, na fenda da rocha, aonde Moisés subiu, na fenda da rocha, aonde a minha glória passa, na fenda da rocha, aonde o rosto vai brilhar, na fenda da rocha, aonde você desce com autoridade, na fenda da rocha, onde o Senhor quer você posicionado. Em outras palavras, é na brecha, para que você veja o Senhor e deseje aquilo que Ele tem para você, e receba aquilo que Ele tem para você. Você precisa ter atitude e dizer: fala, Senhor. Fala de que forma? Fala no trovão, fala no relâmpago, fala no terremoto, fala na tempestade, fala na pandemia, fala na doença, fala na escassez, fala no suprimento, fala em qualquer forma, mas eu quero ouvir a tua voz. Quem deseja ver a Deus não escolhe o método, porque estar na presença dele é mais importante do que as circunstâncias que envolvem a presença dele. Levanta a sua mão que eu quero orar por você agora. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e declare: eu sou a pessoa que deseja ver ao Senhor e subir ao monte do Senhor. É no monte do Senhor aonde eu quero estar. Tem um louvor da Ludmila, diz: junto a ti derramo todo o meu viver, junto a ti o meu querer, o teu querer, junto a ti